Donald Trump chega ao quarto processo ao qual vai responder por supostos crimes que ele teria cometido enquanto presidente dos Estados Unidos. Desta vez é a Justiça do Estado da Geórgia que irá julgar o magnata por tentativa de reverter a derrota eleitoral no estado. Vamos conversar ao vivo com o editor de internacional, Marcelo Favalli, para saber o que vem pela frente. Boa noite, Favalli. Boa noite, Brown. Saudação a quem nos ouve, a quem nos assiste. Desculpa se eu estiver sendo repetitivo. É que pela primeira vez na história dos Estados Unidos, não só um ex-presidente vai para o banco dos réus, como ele vai pela quarta vez por crimes cometidos enquanto ele era presidente e agora cada vez mais contra o sistema eleitoral americano. Então, eu fiz aqui um compilado para a gente entender essa somatória de acusações. São 91 crimes que Donald Trump já responde na justiça. Até agora, pode vir mais. Estamos falando da conspiração para a invasão ao Capitólio, alterações de documentos que tentaram esconder ali um pagamento a uma atriz pornô, comprometer a segurança dos Estados Unidos guardando de uma maneira inadequada documentos secretos, mas a pauta do dia vem da Geórgia, que é essa daqui. Pressão para reverter a vitória de Joe Biden. Era final da noite, quase começo de madrugada aqui para a gente, finalzinho ali de tarde, começo de noite no horário da Geórgia, quando um grupo de jurados, e isso é diferente no sistema americano para o brasileiro, concordou com o indiciamento, ou seja, o inquérito policial, e acatou a denúncia da promotoria do estado da Geórgia para dizer que Donald Trump e mais 18 pessoas fizeram uma espécie de uma organização criminosa, parece exagero, mas isso consta nos autos, para tentar reverter o resultado na Geórgia, que tinha dado, então, vitória para o rival dele, democrata, Joe Biden. Aí você deve estar me perguntando, então o Donald Trump saiu de Washington, capital dos Estados Unidos, onde ele estava na Casa Branca, e foi até a Geórgia, rasgou cédulas? Não. Sumiu com urnas? Tampouco. Coagiu eleitores a não votarem no rival e votar nele? Não. Então como é que a promotoria chegou a essa acusação e convenceu os jurados que acataram a denúncia? A base, a sustentação da promotoria é algo que mais ou menos chamaria o seguinte: um recurso de extorsão para uma organização criminosa reverter um resultado. Isso foi criado, é uma ferramenta jurídica nos Estados Unidos, aceita em pelo menos 30 dos 50 estados americanos, que foi criada para tentar prender mafiosos. Era uma ferramenta jurídica para perseguir organizações mafiosas. E como havia muitas condenações, e essa ferramenta foi aceita, então foi usada aqui para a acatação da denúncia contra Donald Trump. E a peça fundamental é esse diálogo aqui, em que o Trump faz uma ligação telefônica, isso está gravado, em que ele diz o seguinte: veja, tudo que eu quero é isso, encontrar 11.780 votos, que era o que ele precisava, 11.780 votos, mais um, para que nós ganhemos na vitória. Ele liga para quem? Para Brad Raffensperger, que é o seguinte, é o secretário de Estado do estado da Geórgia. Lá eles não têm um tribunal superior eleitoral que coordena toda a eleição. Cada estado e o seu departamento de estado é responsável pela eleição nos Estados Unidos. Então, o secretário de Estado da Geórgia recebeu essa ligação de Trump e respondeu para ele: bem, senhor presidente, o desafio é este, então. Não é encontrar os votos. O desafio é entender que os dados que o senhor tem estão errados, que Joe Biden havia ganhado. Não havia como reverter a situação. Então, qual que é a situação na Geórgia hoje? Aqui eu fiz um resumo um pouco maior. Em janeiro de 2021, tem essa ligação, essa pressão, porque ele deixa de ser presidente no dia 20 de janeiro de 2021, quando ele entrega o cargo, então, para Joe Biden. Em maio de 2022, começam as tais investigações do inquérito policial. E agora, no dia 14 de agosto, ontem, ele foi indiciado. Ele recebeu, o tribunal concordou, um júri concordou em transformá-lo réu em mais essas acusações. Somando os quatro compromissos que o Trump tem com tribunais de diferentes estados americanos, repito, somam-se 91 acusações. Isso jamais aconteceu na história dos Estados Unidos. O primeiro presidente dos Estados Unidos, democraticamente eleito,
tem quase 240 anos isso. Então, ele realmente acaba entrando para as páginas da história dos Estados Unidos, talvez pela porta dos fundos. Porém, nada disso tem queimado o capital político de Donald Trump. Ele continua franco favorito entre os republicanos para ser o representante do partido na eleição do ano que vem. Mas isso não está na Constituição americana. Os partidos não são obrigados a aceitar nenhum tipo de prévia. Só que há 240 anos, isso acontece a cada 4 anos. Dificilmente isso vai ser desrespeitado no ano que vem. Então, num cenário muito concreto, embora respondendo a mais de 90 acusações, esse muito provavelmente é o candidato republicano a tentar uma reeleição, Brown. Valeu, Favale. Boa noite.